Olá, quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de número 5 da nossa série Razões e Proporções dentro da matéria aritmética. O nosso assunto a ser iniciado nessa videoaula vai ser proporções. Nós vamos falar sobre proporções e os objetivos que nós vamos ter que atingir no final da nossa videoaula vai ser o seguinte: vamos estudar as proporções com 4 termos, vamos entender as terminologias usadas nas proporções. Isso, terminologia, pessoal, é muito importante o entendimento dessas terminologias, tá? Para atingir esses objetivos, vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução da videoaula que já está sendo feita, um desenvolvimento onde vamos falar de proporções aritméticas novamente, vamos ver a propriedade fundamental das proporções aritméticas, vamos ver proporções geométricas, propriedade fundamental das proporções geométricas e, por último, as terminologias empregadas e, por fim, a nossa conclusão. Então vamos lá, pessoal. Proporções aritméticas, já estou sendo até redundante em falar novamente nessa videoaula aqui, que eu falei isso em videoaulas anteriores, é justamente a igualdade entre duas razões aritméticas, tá? Só que agora nós vamos começar a dar nome, né, aos termos, tá? E ver a leitura. Então, vamos lá. Se eu tenho A menos B igual a C menos D, eu tenho uma proporção aritmética, porque é formada por duas razões aritméticas. Vamos assumir que A menos B seja realmente igual a C menos D. Como que nós fazemos a leitura disso aqui? Eu não vou falar, quando se trata de proporção, A menos B igual a C menos D. Não. A leitura é a seguinte: A está para B, assim como C está para D. Ok? Então tá. Feito isso, anota aí, isso é importante, tá ok? Vamos ver a propriedade fundamental das proporções aritméticas. Em toda proporção aritmética, a soma dos meios, então vamos lá, soma dos meios é igual à soma dos extremos, tá? Então vamos ver quem são meios e quem são os extremos de uma proporção. Já está aqui para você copiar, mas eu peço que você preste bem atenção aqui no nosso quadrinho o seguinte: eu tenho aqui a minha proporção. A está para B, ok? Vamos lá. A está para B, assim como C está para D. Quem são os meios? Está vendo aqui na cor laranja? Esse B e o C são os meios, e o meu A e o meu D são os extremos, tá ok? Então o que acontece? Já sei, a minha propriedade, ela me fala o seguinte, que a soma, vamos lá de novo na propriedade, em toda proporção aritmética, a soma dos meios é igual à soma dos extremos e vice-versa. Então o que ela quer dizer isso aí? Se eu tiver que trocar, tá vendo esse meio aqui, o meio B? Se eu jogar ele para o outro membro e pegar o extremo D e jogar para o outro membro, olha o que acontece. Eu vou botar até aqui nas cores azuis, tá? Vamos lá. O D está negativo, então ele passa para o outro lado positivo. Isso aqui vai ser igual a quem? Aos meios, certo? Porque no segundo membro eu já tenho C. Quando eu passar o B para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Vai passar como mais B. Mas quem são C mais B? C e B são quem? São os nossos meios dessa proporção aritmética, tá, pessoal? E quem é o A mais D? O A mais D são justamente os extremos. Então assim eu fiquei, realmente, a soma dos meios é igual à soma dos extremos. Está de acordo, acabamos de demonstrar a propriedade
fundamental das proporções aritméticas, onde a soma dos meios é igual à soma dos extremos, ou seja, A mais D é igual a B mais C. Ok, pessoal? No caso das proporções geométricas, né? O que são proporções geométricas? Estou sendo novamente redundante em falar isso aqui em videoaula. É a igualdade de duas razões geométricas. Então nós temos aqui uma proporção fundamental. Vamos lá novamente, né? Eu tenho, vou botar aqui os traços da proporção fundamental. Então eu tenho A está para B, assim como C está para D. Olha, reparem, quem são os meus meios, né? Ou melhor, os meus extremos são esses daqui, ó. Eles são os meus extremos, ok? Tranquilo até aí, né, pessoal? São os meus extremos, tá? E quem é B e C numa proporção geométrica, né? Estamos falando aqui de proporção geométrica, são os meus meios. Repare o seguinte, né? Se eu vou ensinar um macetezinho aqui para a gente decorar isso aí, para não haver confusão. Nós temos assim numa proporção E, M, M, E, né? O que significa isso? Extremos, meios, meios, extremos. Então, EM, ME. Toda proporção eu tenho esse EM e ME. Ok, pessoal? Então, olha só. Já definimos aqui quem são os meios e quem são os extremos da minha proporção geométrica. Exemplo, né? 8 está para 8 metros está para 2 metros, assim como 12 metros está para 3 metros. Mas uma coisa importante, pessoal, é essa notação aqui, ó, que de vez em quando ela aparece. Nós temos duas notações para a proporção geométrica, tá? Essa notação aqui, ó, é a mais comum, mas nós temos que lembrar o seguinte, assim, ó, que pode aparecer também a seguinte notação, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. A está para B, assim como C está para... Vai em preto agora para ficar bacaninha aqui o resumo. C está para D. Olha aqui, ó. A, D são os extremos e B e C são os meios. Então aqui, ó, aqui também eu tenho, né, a configuração EM, EM, M, E. Ok? Aqui também, nesse tipo de notação, a proporção geométrica ela pode aparecer dessa forma aqui. A está para B, assim como C está para D. EM, ME. O que são E? Extremos. Então, o A e o D são os extremos. Extremos, meios, meios, extremos. Tá ok? Isso aí é um macetezinho. Vamos dizer, eu decorei dessa forma e eu estou passando aqui para vocês que estão aqui assistindo a nossa videoaula. Ok, pessoal? Então vamos aqui, ó, só para completar aqui o que eu havia me proposto. 8 está para 2, assim como 12 está para 3. Então eu tenho 2 e 12 meios, 8 e 3 extremos. 2 centímetros está para 4, assim como 4 centímetros está para 8. Eu tenho aqui 2 e 8 os extremos, 4 e 4 eu tenho meios nessa proporção geométrica. Então dá uma copiada nisso aí, pessoal. Pausa o vídeo, copia. Isso aí é muito importante para o entendimento de proporções, tá? Então vamos, entendendo o que é uma proporção geométrica, vendo os seus termos, vamos para a propriedade fundamental das proporções
geométricas. E o que acontece em toda proporção geométrica com 4 termos, é por isso que a gente estudando proporções com 4 termos, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, essa proporção aqui, A está para B, assim como C está para D, se eu fizer B vezes C, vai ser exatamente igual a quem? Ou seja, B vezes C é o produto de quem? Dos meios, olha ali em laranja. Vai ser exatamente igual a A vezes D, tá? Então, o produto dos meios, B vezes C, é igual ao produto dos extremos, A vezes D. Essa é a propriedade fundamental, resolve muita coisa na nossa vida e dentro da aritmética, pessoal. Então, vamos lá. Exemplo, aí, né? Aqui eu botei esse exemplo aqui, eu acabei usando o exemplo do quadrinho, mas esse exemplo aqui, ó, meios, extremos, os meios é igual ao produto dos extremos, tá? Estou sendo novamente redundante, mas é bom para fixar e não ter dúvida. Olha só, vamos ver essa proporção aqui, tá? 1 metro está para 2 metros, assim como 2 metros está para 4 metros. Repare que se eu multiplicar aqui os meios, 2 vezes 2, aqui ó, cruzado aqui ó, se eu multiplicar cruzado, 2 vezes 2, 4. É a mesma coisa do que eu multiplicar os meus extremos, ou seja, 4 vezes 1, tá? Tudo isso aqui vai me gerar o valor 4. Mesma coisa, 3 centímetros está para 4, assim como 9 centímetros está para 12. Se eu pegar 3 vezes 12, vou até anotar aqui, 3 vezes 12 é exatamente igual a 4 vezes 9, que vai me dar 36 centímetros de resultado. Ok, pessoal? Muito importante isso aí, essa propriedade, tá? Agora vamos para algumas terminologias aplicadas dentro das proporções, tá ok? Vamos então para as terminologias, pessoal, que são terminologias muito usado, né? Vamos ver algumas coisas, algumas palavras que aparecem em problemas, tá? Então vamos lá. O que é alternar? Alternar, pessoal, quando eu estou falando em proporção, quando aparecer isso no problema, alternou, alternar. O que significa? Significa trocar a posição dos meios com a posição dos extremos. Então, vamos aqui novamente para o nosso quadrinho. Eu tenho A, eu tenho D. Vou escrever aqui para vocês a proporção fundamental que a gente fala. Toda vez que a gente fala em proporção, a gente fala nisso aqui. A está para B, assim como C está para D. Eu sei que em laranja eu tenho os meios. É o B. Saiu feio aqui, vamos apagar. Espera aí. É o B e C. E nós temos nessa aqui, ó, os extremos. Que é A e D. Ok? Então, se eu falar em alternar, significa trocar a posição dos meios ou dos extremos. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma brincadeira com vocês. Eu falar assim, vou alternar os meios. Então, vamos lá. Alternar os meios. O que significa alternar os meios? Significa eu trocar a posição entre B e C. Como que ficaria? Não vou mexer com os extremos, tá, pessoal? Presta bem atenção aqui, tá vendo? Os extremos que são
A e D, eu não vou mexer. A única coisa que eu vou mexer aqui é o B e o C. Ou seja, se o C estava em cima do D, eu troco, ele passa a ficar aqui embaixo do A. E se o B estava embaixo do A, ele vai para cima do D. Eu alternei os meios, tá? E se fosse fazer, eu quisesse fazer o seguinte, alternar os extremos. Alternar os extremos. Vamos novamente escrever aqui, ó, a proporção fundamental. Só que agora eu não vou mexer com os meus meios, tá ok? Eu vou deixar lá o meu C e o meu B. O que eu vou fazer? Na hora que eu for alternar os extremos, aqui, ó. Os extremos aqui, ó, a posição inicial, primeiro o A e o quarto termo lá era o D. O que eu vou fazer? Vou alternar os extremos. Eu troco a posição do A com a posição do D, comparado àquela original que eu tinha. A está para B, assim como C está para D. Mas será, pessoal? Aí eu pergunto a vocês, será que eu fazendo isso aí, eu altero a minha proporção? Essa é a pergunta que vamos verificar isso agora, tá? Vou inventar aqui uma proporção aqui para vocês, o seguinte, vamos dizer, tá? Que eu tenha 9 está para 3, assim como 12 está para 4, tá? E se eu quiser alternar isso aqui, ó, me dá quanto de constante? Me dá 3, tá? Mas elas continuam sendo uma proporção. Vamos dizer que eu queira alternar os meus meios, ou seja, eu vou trocar a posição do 12 com o 3. O que acontece? Vamos lá. Não vou mexer com os extremos, ou seja, o 9 e o 4, que está aqui na cor azul. Estou permanecendo sempre os extremos na cor azul, tá? E vou alternar o 12 com 3, ou seja, 12, 3. O que isso aqui vai me dar de constante? Olha só, se eu simplificar aqui por 3 e por 3, eu tenho 4 terços, 3 quartos. Então aqui eu também tenho 3 quartos. Olha lá. Mudou a minha constante? Mudou, mas elas permanecendo sendo iguais. E se eu fizesse o mesmo raciocínio, só que eu alterasse agora os extremos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu acho que vale a pena, já que a gente estamos já com 17 minutos de vídeo aula, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse teste aqui junto. Então eu vou permanecer lá na posição original o meu 3 e o meu 12, que são quem? Os meus meios da minha proporção. E vou alternar, ou seja, o 4 estava aqui abaixo e o 9 lá em cima. Eu vou passar o meu 4 aqui para cima e o meu 9 aqui para baixo. Aí vocês me perguntam, pô, e agora? Né? Se eu simplificar aqui por 3 e aqui por 3, eu tenho que constante? 4 terços. Repara que, olha só, quando troquei aqui os meios, o que aconteceu? Deu 3 quartos. Quando eu troquei os extremos, inverteu a minha constante. Olha que interessante, tá, pessoal? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Compara essa constante com essa daqui, tá? Muita atenção nisso aí, que isso aí, em cima de um concurso, em cima de uma prova, a banca pode fazer o que ela bem entender com isso aqui, ó. Essa expressãozinha aqui simples que eu passei para vocês, tá? Então vamos aqui, ó. Agora vamos ver a terminologia inverter. Bom, pessoal, e o que significa inverter a proporção, ou inverter um termo da proporção, né? Eu sempre tenho que trabalhar meio com meio, extremo com extremo. Foi isso que eu vim agora. Inverter significa eu mexer com antecedente e consequente. Significa trocar em cada razão o antecedente pelo consequente. Como que eu vou trocar em cada razão? Eu vou invertendo, né? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha
proporção fundamental novamente. Desenhar a proporção fundamental. Eu tenho aqui, vou desenhar primeiro os meus extremos, o meu A e o meu D, e os meus meios em laranja, B e C. Se eu quero inverter, né? O que acontece com o inverter? Essa terminologia inverter. Troco em cada razão o antecedente pelo consequente. Bom, vamos analisar isso aqui. Qual é a minha primeira razão? Eu tenho aqui, ó, duas razões e elas são a igualdade. A primeira e a segunda. O A aqui na primeira é o meu antecedente. E na segunda razão, o antecedente é o meu C, ok? Tá, vamos lá. O meu B é o meu consequente na primeira razão. E o meu D é o meu consequente na segunda razão. Bom, se inverter, a terminologia inverter significa trocar em cada razão o antecedente pelo consequente, o que vai acontecer quando eu receber esse input? Inverter. Vamos botar aqui para aparecer aqui direitinho. Inverter, eu tenho a primeira, a minha segunda razão, vou trocar. O B é consequente, eu troco, jogo para cima, ele vira antecedente. O D e o A passa para baixo. Vamos lá. Opa, espera aí. O A. O D, ele é consequente, ele vai virar antecedente. E o C, que era antecedente, ele vira consequente. Então, inverter é isso aqui. Continuou mantendo aquela configuração, daquela propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Então, inverter é trocar o quê? O antecedente pelo consequente nas duas razões. Nós trocamos, tá? Quem era antecedente da primeira razão passou a ser consequente, e quem era consequente passou a ser antecedente. Na segunda razão, quem era antecedente passou a ser consequente, e quem era consequente passou a ser antecedente. Isso é o inverter, tá ok? Agora vamos aprender o que significa mais uma terminologia, que é transpor, tá ok, pessoal? O que é transpor? Nós vamos verificar o transpor. Significa trocar a ordem das razões. Então, vamos lá. Vamos trocar a ordem das razões. Nós estamos vendo agora o transpor, né? Nós temos nossa razão aqui fundamental. A está para B, assim como C está para D. Lembrando, é M, E. Extremos, meios, extremos. Então, em laranja é meios, em azul são os extremos. Se eu quero transpor, é muito simples, pessoal. O transpor é o mais fácil de todos. Eu vou até escrever aqui de preto. Deixa eu pegar a caneta preta aqui, que às vezes eu me confundo. Mas vamos lá. O transpor. O que eu vou transpor? Vou trocar as razões, né? Conferindo aqui, significa trocar a ordem das razões. Então, no meu transpor, eu tenho C, B, D, A. Ok? Eu troquei, eu inverti. Fiz isso aqui, ó. Eu troquei.
tá ok? Isso é o transpor, tá? Então nós vimos o alternar, que significa trocar a posição dos meios e dos extremos. Nós vimos inverter, que significa trocar a posição do antecedente pelo consequente, e vimos o transpor, que significa trocar a posição das razões, tá, pessoal? Então é outra aula extremamente teórica, mas muito importante essa terminologia, estar dominando essa terminologia, tá? Então se você gostou dessa videoaula, deixa aqui logo embaixo aqui o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e bons estudos. Não perca a nossa próxima videoaula de número 6, onde provavelmente nós vamos iniciar uma série de exercícios envolvendo toda a teoria que foi abordada até essa videoaula de número 5. Forte abraço, pessoal. Até mais.